Entre as árvores que gemem sob ventos noturnos da Indonésia, espreita uma abominação que o povo Minangkabau teme pronunciar após o crepúsculo, o Palasik. Esta não é meramente uma lenda, é uma presença faminta que se alimenta dos pesadelos coletivos, uma manifestação da bruxaria ancestral que arranha a realidade como unhas em uma lousa. Nas aldeias de Sumatra Ocidental, portas são trancadas não para manter ladrões fora, mas para impedir que esta entidade deslize por frestas como névoa coagulada. Quando crianças desaparecem e apenas seus ossos são encontrados, os anciãos sabem, enquanto as mães choram, que o Palasik saciou sua sede pelo sangue inocente novamente, deixando para trás apenas o eco de um sorriso desdentado na escuridão absoluta que precede a madrugada. A origem do mito do Palasik remonta a tempos imemoriais na história indonésia, possivelmente surgindo durante o período pré-islâmico, quando as crenças animistas dominavam a espiritualidade local. Alguns estudiosos do folclore sugerem que a lenda pode ter surgido como uma forma de explicar mortes infantis inexplicáveis ou doenças que acometiam recém-nascidos em épocas de recursos médicos limitados. Outros argumentam que o mito funcionava como um mecanismo de controle social, desencorajando comportamentos considerados desviantes ou a prática de rituais proibidos. O aspecto mais distintivo e terrificante do Palasik é sua natureza metamórfica. Acredita-se que seja uma pessoa comum durante o dia, frequentemente uma mulher idosa, embora homens também possam se tornar Palasik, que, através de pactos com espíritos malignos ou pela prática de rituais específicos de magia negra, adquire a capacidade de se transformar em uma criatura monstruosa durante a noite. A transformação ocorre através de um ritual macabro. O praticante deve retirar sua cabeça e vísceras, deixando-as escondidas enquanto sai para caçar. Durante essa separação, apenas um fino filamento invisível conecta a cabeça ao corpo, permitindo que o Palasik retorne à sua forma humana antes do amanhecer. Na sua forma sobrenatural, o Palasik é descrito como uma cabeça flutuante com vísceras pendentes que se move pelo ar, emitindo sons distintos que variam entre risadas agudas e sussurros agonizantes. Alguns relatos descrevem que estas entidades podem emitir uma luz fosforescente azulada ou esverdeada que pode ser avistada à distância, flutuando entre as árvores ou próximo às casas de suas vítimas potenciais. A principal motivação do Palasik, segundo a crença popular, é a busca incessante por sangue e órgãos de recém-nascidos ou fetos ainda no ventre materno. Acredita-se que estas criaturas possuem uma língua alongada e pontiaguda, capaz de perfurar o teto de palha das casas tradicionais, chegando até o ventre das gestantes para sugar o sangue do feto ou até mesmo extrair o bebê por completo. Em outros relatos, o Palasik invade residências para atacar bebês enquanto dormem, sugando seu sangue ou devorando seus órgãos internos, deixando apenas a casca da pele intacta, num processo tão silencioso que os pais não percebem o ataque até a manhã seguinte. Um aspecto particularmente perturbador da lenda é que o Palasik não escolhe se tornar tal criatura por vontade própria, mas por uma maldição hereditária ou um conhecimento proibido transmitido entre gerações. Segundo algumas versões do mito, este conhecimento é passado de mãe para filha ou dentro de certas linhagens familiares, criando verdadeiras dinastias de praticantes desta forma terrível de bruxaria. Em outras interpretações, a pessoa pode se tornar um Palasik ao consumir acidentalmente alimentos específicos preparados com fórmulas mágicas ou encantamentos, geralmente oferecidos por um praticante já existente que busca multiplicar sua linhagem maldita. O conhecimento para se tornar um Palasik está supostamente contido em manuscritos antigos de magia negra, conhecidos como Kitab Palasik ou Livro do Palasik, textos proibidos que contêm fórmulas mágicas, encantamentos e rituais necessários para a transformação. Estes manuscritos são ditos estarem escritos com uma mistura de sangue humano e substâncias proibidas, e seu mero contato físico é considerado perigoso para pessoas comuns. A busca por estes textos ocultos é desencorajada pelos anciões das aldeias, que alertam sobre as consequências fatais para aqueles que procuram tais conhecimentos proibidos. Os relatos de avistamentos de Palasik permeiam a história oral indonésia há séculos. Um dos casos mais citados ocorreu na década de 1930, em uma pequena aldeia de Padang, onde uma série de mortes inexplicáveis de bebês levou a comunidade ao desespero. Testemunhas relataram ter visto luzes estranhas
flutuando próximas às casas das vítimas nas noites anteriores às tragédias. O pânico só cessou quando uma idosa reclusa da comunidade faleceu repentinamente, e junto com sua morte, cessaram também os ataques aos recém-nascidos. Outro relato famoso vem da região de Bukittinggi, onde pescadores noturnos alegaram ter avistado repetidamente uma cabeça feminina flutuante com vísceras luminescentes sobrevoando o lago local. Os pescadores afirmavam que a aparição sempre ocorria em noites de lua nova e era precedida por um silêncio sobrenatural, quando até mesmo os insetos e animais noturnos cessavam seus sons. Após estes avistamentos, invariavelmente, alguma família na aldeia sofria a perda de uma criança pequena ou uma gestante tinha complicações inexplicáveis. A proteção contra o Palasik tornou-se um elemento fundamental na cultura tradicional indonésia. Amuletos específicos como dentes de alho, objetos pontiagudos de ferro e folhas de certas plantas consideradas sagradas são colocados nas entradas das casas, especialmente nos quartos de crianças pequenas e mulheres grávidas. Acredita-se que espelhos posicionados estrategicamente podem confundir o Palasik, fazendo-o perder seu caminho de volta ao corpo antes do amanhecer, condenando-o assim à morte, pois se o primeiro raio de sol atingir o Palasik enquanto estiver em sua forma sobrenatural, ele será permanentemente banido ao reino dos espíritos malignos. Rituais de proteção para recém-nascidos incluem complexas cerimônias de nomeação, onde o verdadeiro nome da criança é mantido em segredo, usando-se apenas apelidos no cotidiano para confundir o Palasik, que supostamente precisa conhecer o nome verdadeiro de sua vítima para exercer poder total sobre ela. Em algumas regiões, bebês não são levados para fora de casa durante os primeiros 40 dias de vida, e quando isso é inevitável, são cobertos com amuletos protetores e ervas aromáticas, que supostamente mascaram seu odor natural, tornando-os indetectáveis para o Palasik. Uma das características mais intrigantes da lenda do Palasik é seu método de identificação. Segundo a crença popular, existem sinais reveladores que podem ajudar a identificar um praticante desta forma de bruxaria em sua forma humana. Olhos vermelhos ou injetados, especialmente após o anoitecer, são considerados um sinal claro. Acredita-se também que o reflexo de um Palasik em superfícies de água ou espelhos pode revelar sua verdadeira natureza, mostrando a cabeça invertida ou com os traços distorcidos. Outra marca distintiva seria a incapacidade de tolerar certos cheiros, particularmente o aroma de flores de jasmim e incenso específico usado em cerimônias religiosas. Em algumas variações da lenda, o Palasik pode ser identificado por comportamentos peculiares, como recusa em participar de refeições comunitárias, evitar contato visual durante conversas sobre assuntos espirituais ou demonstrar desconforto extremo na presença de líderes religiosos. Pessoas que vivem isoladas, especialmente mulheres idosas sem família, frequentemente se tornam alvo de suspeitas, refletindo o aspecto social da lenda como mecanismo de controle e explicação para o ostracismo. Um método tradicional para testar suspeitos de serem Palasik envolve espalhar uma mistura de arroz cozido, sal grosso e agulhas minúsculas na entrada da casa da pessoa suspeita. Acredita-se que o Palasik, ao retornar de sua caçada noturna, será compelido a parar e contar cada grão de arroz e cristal de sal antes de entrar, atrasando seu retorno até o amanhecer e assim revelando sua verdadeira natureza quando não conseguir reunir-se com seu corpo a tempo. As aldeias onde essa crença prevalece ocasionalmente passam por períodos de histeria coletiva, quando múltiplos suspeitos são submetidos a estes testes após mortes inexplicáveis de crianças. A tradição oral Minangkabau contém histórias detalhadas sobre os primeiros Palasik. Uma das mais antigas narra a história de Siti Fatimah, uma curandeira respeitada que, após ser injustamente acusada de causar uma seca devastadora, foi expulsa de sua aldeia e forçada a viver nas profundezas da floresta. Consumida pelo ressentimento e solidão, ela teria feito um pacto com espíritos malignos, transformando-se no primeiro Palasik para vingar-se daqueles que a rejeitaram, começando pelos filhos recém-nascidos do chefe da aldeia que liderou sua expulsão. Outra lenda fala de um antigo reino em Sumatra, onde uma rainha, incapaz de gerar herdeiros, recorreu a rituais proibidos para manter sua juventude e beleza, alimentando-se da essência vital de crianças. Seu segredo foi descoberto quando um servo a viu retornando ao palácio ao amanhecer
sua cabeça e vísceras reunindo-se ao corpo momentos antes do primeiro raio de sol. Ao ser confrontada, a rainha lançou uma maldição sobre o reino, prometendo que sua linhagem de Palacique continuaria por 1000 gerações, espalhando-se para todas as ilhas do arquipélago. Entre as crenças mais peculiares sobre o Palacique está a noção de que estas criaturas precisam consumir um número específico de vítimas para manter seus poderes sobrenaturais. Alguns relatos mencionam que um Palacique deve devorar 7 bebês a cada ciclo lunar, enquanto outros sugerem que o número varia de acordo com a potência do feitiço inicial ou a fase da lua em que o praticante realizou seu primeiro ritual de transformação. Esta necessidade cíclica explicaria os padrões de ataques que supostamente ocorrem em intervalos regulares em certas comunidades. Nas regiões montanhosas de Sumatra, acredita-se que o Palacique pode possuir habilidades adicionais, como controlar o clima local para criar nevoeiros densos que facilitam sua caçada, ou induzir pesadelos nas mães, para enfraquecer os laços espirituais que protegem seus filhos. Algumas aldeias relatam que, antes de um ataque de Palacique, crianças da comunidade frequentemente experimentam o mesmo pesadelo recorrente, envolvendo uma mulher idosa sem cabeça, chamando-as para a floresta. A relação entre o mito do Palacique e a chegada do Islã à Indonésia representa um fascinante exemplo de sincretismo religioso. Quando os comerciantes muçulmanos começaram a estabelecer comunidades no arquipélago por volta do século XIII, encontraram um rico substrato de crenças animistas e hindu-budistas. Em vez de erradicar completamente estas tradições, ocorreu uma integração gradual, onde figuras como o Palacique foram reinterpretadas através da nova lente religiosa. Em algumas interpretações islâmicas locais, o Palacique passou a ser visto como uma pessoa que rejeitou os ensinamentos do profeta, e por isso foi amaldiçoada a vagar eternamente em uma forma monstruosa, incapaz de receber os benefícios espirituais da fé verdadeira. Os relatos mais antigos documentados sobre o Palacique aparecem em manuscritos coloniais holandeses do século XVIII, onde funcionários coloniais registraram com fascínio e horror os supersticiosos contos nativos sobre bruxas que removiam suas cabeças para caçar durante a noite. Um administrador colonial, Johannes van Rieckhoff, escreveu em 1734 sobre um caso de pânico em massa em uma aldeia sob sua jurisdição, onde os moradores se recusavam a sair após o anoitecer devido a alegados avistamentos de cabeças voadoras com entranhas brilhantes perseguindo mulheres grávidas. Van Rieckhoff observou com preocupação como estas crenças afetavam profundamente o comportamento social e as práticas médicas locais. Nas tradições orais preservadas por contadores de histórias profissionais conhecidos como Tukang Serita, existem variações regionais significativas no mito do Palacique. Na região de Aceh, no extremo norte de Sumatra, a criatura é conhecida como Bebalan e acredita-se que pode assumir a forma de animais pequenos, como gatos ou ratos, para infiltrar-se nas casas de suas vítimas. Na ilha de Java, uma entidade similar chamada Kuyang é descrita como tendo a capacidade adicional de lançar doenças à distância através de seu olhar. Estas variações refletem adaptações locais da mesma crença fundamental, modificada para acomodar medos específicos e condições sociais de diferentes comunidades insulares. Uma das curiosidades mais intrigantes sobre o Palacique é a existência de rituais específicos para reverter a condição, oferecendo redenção para aqueles que foram amaldiçoados ou transformados contra sua vontade. Estes rituais complexos, realizados apenas pelos mais poderosos Dukun, xamãs tradicionais, envolvem jejuns prolongados, banhos rituais com ervas específicas colhidas durante a lua cheia e a confissão pública dos atos cometidos enquanto na forma de Palacique. Acredita-se que, se realizado corretamente e com verdadeiro arrependimento, o ritual pode liberar a pessoa da maldição, embora frequentemente ao custo de sua força vital, resultando em envelhecimento acelerado ou morte prematura. Os períodos de transição da vida são considerados momentos de vulnerabilidade extrema ao Palacique. Recém-nascidos até o 100º dia de vida, mulheres no pós-parto e durante a menstruação e pessoas em estado de luto recente são vistas como particularmente suscetíveis aos ataques. Isso levou ao desenvolvimento de complexos sistemas de proteção e rituais de passagem que permanecem fundamentais nas sociedades tradicionais indonésias. Quartos especiais são preparados para mulheres parturientes,
com amuletos específicos e guardas espirituais convocados para proteger mãe e filho durante este período crítico. Apesar da chegada da medicina moderna e da educação científica às regiões mais remotas da Indonésia, a crença no Palasik persiste como um poderoso elemento cultural. Quando explicações médicas falham para condições como morte súbita infantil ou complicações na gravidez, o Palasik frequentemente ressurge como uma explicação culturalmente aceitável e compreensível. Este fenômeno demonstra a notável resistência das crenças tradicionais, mesmo face à modernização, servindo como um lembrete da complexa relação entre folclore, identidade cultural e os medos primordiais que continuam a habitar o imaginário coletivo das comunidades tradicionais por todo o arquipélago indonésio. Você já havia ouvido falar sobre o Palasik antes deste vídeo? Qual aspecto desta aterradora lenda indonésia mais chamou sua atenção? Você conhece alguma criatura semelhante do folclore do seu país ou região que também se alimenta de crianças ou remove partes do corpo para caçar? Se pudesse criar um amuleto de proteção contra o Palasik, quais elementos você incluiria e por quê? Compartilhe suas experiências com histórias de terror da sua infância e como elas moldaram seus medos. Estamos curiosos para saber quais outras criaturas mitológicas pouco conhecidas vocês gostariam de ver em nossos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!